Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de vos dar as boas-vindas a este encontro do Avesso. E desde já, em nome do Interior do Avesso, agradecer a vossa presença e também a presença dos nossos convidados. Hoje temos um painel recheado de diversas experiências, diversos backgrounds. Os temas selecionados para estes debates são, por norma, muito caros para as populações, desta vez não é exceção. Estamos aqui para tratar dos caminhos do interior, para falar um bocadinho sobre o problema da falta de transportes no interior, da falta de investimento, da falta de opções que as pessoas têm nas suas deslocações cotidianas. O interior continua com uma ferrovia insuficiente, em termos também dos autocarros, continuamos sem ter uma oferta pública que sirva às populações. Isso é um problema que afeta a vida de milhares de pessoas todos os dias. Queria começar também por apresentar os nossos convidados. A Patrícia Pereira tem 29 anos, reside em Arcos de Valdevez, é formada em Engenharia Agronómica, Espaços Verdes pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Conta ainda também com um mestrado, é mestranda em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território pela mesma instituição, e conta ainda também com um curso de especialização tecnológica em Gestão de Animação Turística em Espaço Rural. Entre 2016 e 2020 trabalhou como consultora de projetos no âmbito do turismo e ordenamento do território, e é a primeira subscritora e promotora da petição Mais e Melhores Transportes Públicos no interior do país. Bem-vinda, Patrícia, obrigado pela presença. Também a Isabel Pires estudou Ciência Política e Relações Internacionais, trabalhou também durante vários anos em call centers, foi eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, é deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda desde 2015. Na última legislatura acompanhou as comissões de trabalho e de assuntos europeus e foi uma voz ativa no combate à precariedade, pela defesa da liberdade dos presos políticos na Catalunha. Nesta legislatura está também particularmente envolvida na questão dos transportes pelo trabalho de acompanhamento que faz à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Sobre o Heitor de Sousa, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Transportes, portanto também com uma vasta experiência nesta área, eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, foi deputado à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda de 2009 a 2011, ainda na era de José Sócrates, e depois já na 12ª legislatura de 2015 a 2019. De salientar também que fez todo o seu percurso profissional também ligado à Carris, na área de planeamento de transportes. Obrigado a todas e a todos. Gostaria de agradecer também a vossa presença aqui e gostaria também de apelar para os nossos ouvintes, se é que lhes podemos chamar assim, ao lançamento de questões. Haverá neste debate também um espaço aberto a questões e, portanto, gostaríamos de ter também o vosso feedback. E algumas questões selecionadas poderão ser aqui também debatidas pelos nossos convidados. Agora, sem mais demoras, passava a palavra aos nossos convidados. Começaria pela Patrícia Pereira.
para nos falar também um bocadinho da sua experiência e também, já agora, da petição em que está envolvida, mais e melhores transportes públicos no interior do país. Olá, muito boa noite. De facto, este tema dos transportes é um tema que me é caro, porque eu resido no Alto Minho, no concelho de Arcos de Valdevez. E embora eu tenha carta, tenha carro, eu não posso deixar de ser sensível a esta temática, porque efetivamente quem mora nestes territórios tem obrigatoriamente que ter carro para se movimentar. Há muito que as medidas governamentais deixaram este território sem a mobilidade básica. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos tem sido efetivamente a aposta no turismo e em ecovias, mas aquilo que é a mobilidade dentro de um concelho ou até mesmo interconcelhos é uma coisa que não existe. Basta nós olharmos um bocadinho para as nossas paragens e vermos que não existe qualquer tipo de informação quanto aos trajetos, quanto aos horários, sendo que também os transportes estão completamente dependentes do período escolar e dos horários letivos também. Basicamente só existem 2 autocarros, um ao início da manhã e um ao final da tarde, basicamente. E isto não devia acontecer. Portanto, daí de nascer a petição e daí muitos dos objetivos que a petição também reivindica. E quando é que, só para termos uma noção, quando é que a petição foi lançada, com quantos subscritores já conta? A petição foi lançada já num período de pandemia, foi lançada em outubro, se bem que inicialmente foi lançada no canal num canal que não é o canal do Parlamento, e como não tinha o reconhecimento do cartão de cidadão, as assinaturas que foram feitas em antes não são válidas perante a Assembleia da República. Portanto, tive há pouco tempo que começar a fazer o caminho novamente do zero, e neste momento é muito difícil as pessoas assinarem a petição, porque ou por um sentimento de desconfiança, ou também por causa desta questão do confinamento é muito difícil sair à rua ou conseguir a adesão das pessoas através de estabelecimentos públicos. Esta questão do Covid também de facto não veio ajudar. No entanto, eu tenho sentido também um apoio por parte das pessoas e elas realmente entendem que isto que é uma necessidade, que todas as apostas que existem a nível de transportes, ainda há pouco tivemos uma, são realmente nas grandes metrópoles, no litoral. Ou seja, são medidas que ficam muito no Porto e em Lisboa, e todo o resto do país, que é a grande fatia, fica completamente sem nada. Portanto, é muito necessário que estes territórios também sejam cobertos, porque nós não podemos querer depois voltar a pedir às pessoas para voltarem ao anterior quando não damos ao anterior as mesmas oportunidades. Há aqui um grande desequilíbrio. Uma assimetria, aliás, a pandemia veio agravar essa assimetria, seja também na forma que nós temos de fazer algumas reivindicações, mas também ao nível dos transportes. Não sei se em Arcos de Valdevez houve redução de transportes devido à pandemia. Sim, acho que como em todo lado, realmente houve redução, e essa redução foi muito notável no período em que nós ficámos confinados, em que houve a suspensão das aulas, não é? Porque, como eu disse, os autocarros aqui só passam maioritariamente em período escolar. Já para não falar que os Arcos de Valdevez é um território que tem muitas freguesias de cota, e freguesias de cota não são cobertas por uma rede de transportes, ou seja, quem mora em territórios de montanha não consegue ter acesso, ou tem que fazer muitos quilómetros a pé. Muitas vezes são pessoas com dificuldades de mobilidade, ou pessoas com mais idade, tinham que fazer muitos quilómetros até chegarem a uma estrada nacional e para conseguirem apanhar um transporte público. Não é E é suficiente. muito complicado. Com o Arcos de Valdevez, acredito que aconteça
por todo o país. O que é mais grave aqui é que territórios como este, que é Parque Nacional da Peneda das Gerês, tem Reserva Mundial da Biosfera, tem Rede Natura, tem Carta Europeia de Turismo Sustentável, estes territórios têm uma responsabilidade acrescida naquilo que são medidas inclusivas e sustentáveis. E parece que durante estes anos todos isso não tem sido uma prioridade. São territórios que não estão a ser devidamente valorizados e que têm um valor e que não está a ser aproveitado. Isabel, isto são questões que te devem chegar com muita frequência à Assembleia da República. Como é que vês tudo isto? O que é que neste momento está na força em termos legislativos? Bem, antes de mais, boa noite a todos e a todas. Agradecer também o convite que me endereçaram e gostava só de colocar aqui 3 notas iniciais, sendo que grande parte do trabalho, e acho que é importante referi-lo, grande parte do trabalho que temos feito, pelo menos neste último ano, desde 2019, e é bom que o Heitor esteja aqui porque está muito assente no trabalho que o Heitor fez durante vários anos e que ainda hoje são as bases daquilo que nós temos utilizado. E do ponto de vista do interior, aquilo que se tem verificado é uma manutenção por parte do poder político de um esquecimento, deliberado ou não, de um necessário investimento em infraestruturas, acima de tudo, que respondam às necessidades do interior. E dividiria, se calhar, em 2 matérias diferentes, mas que se interligam. Por um lado, a questão, se calhar, rodoviária, que tem tido uma importância muito grande para as regiões do interior e tem tido essa importância pela falta da outra parte, que é a questão da ferrovia, e que agora esta semana, e com a aprovação que houve a aprovação do orçamento, estava em cima da mesa um maior desconto nas SCUTs, nomeadamente, as ex-SCUTs, nomeadamente no interior. Isto depois de o Governo ter avançado com uma proposta cujo desconto, digamos assim, que dava, acabaria por não chegar a tanta gente quanto deveria, nem sequer com um valor minimamente decente. E houve muita contestação também em todos esses territórios, plataforma pela abolição das portagens, e acabou por ser aprovado um desconto maior a partir de julho de 2021 do que aquele que o Governo previa. Sendo importante, e nós sempre acompanhamos esta reivindicação, por quando não se dá outra opção, nomeadamente a ferroviária, não se pode estar a dizer às pessoas e às populações e às empresas que têm que ter um custo acrescido por estarem num território do interior. Isso é claramente uma desigualdade que não pode ser permitida em nenhum país. Há depois um outro problema que tem a ver com as concessões das concessões rodoviárias, nomeadamente as PPPs, que têm um peso enorme de milhares de milhões de euros todos os anos para o erário público. E, portanto, esse é outro problema que tem que ser acautelado e que, enfim, a posição do Bloco de Esquerda tem sido muito clara ao longo dos anos sobre a necessidade de acabar com estas PPPs, iremos continuar nesse caminho. Do ponto de vista rodoviário, houve agora este, que eu acho que pode-se dizer que é um avanço para as populações, porque era uma reivindicação das populações, sendo certo que o caminho até à abolição das portagens ainda é longo. Depois ligar com a questão que a Patrícia falava da falta de transportes públicos. E este tema acabou por ser muito falado com a aprovação ainda na anterior legislatura do PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, do qual na altura o Heitor é que fez bastante esses debates no Parlamento, e a importância que isso teve. Nós neste momento, saiu há poucos meses o relatório de avaliação do impacto do PART, e é um relatório que eu até acho que está bastante bem feito e que nos dá muitas pistas para percebermos quais é que são as dificuldades que estão neste momento em cima da mesa. Por um lado, é óbvio, até pela concentração do número de pessoas que ele afetou de forma mais positiva as áreas metropolitanas, seja Lisboa, seja Porto, e eu já nem iria tão longe quanto dizer que isto beneficiou o litoral todo, porque nem sequer no litoral todo isto conseguiu beneficiar, porque entre a área metropolitana de Lisboa e a do Porto, nomeadamente a Zona Oeste e até Aveiro mais ou menos, as coisas também estão ainda muito, muito dúbias. No interior as dificuldades ainda foram maiores. Nós temos tentado fazer algumas reuniões, pedir reuniões com as comunidades intermunicipais, nomeadamente do interior, para termos ideia de exatamente quais é que foram essas dificuldades.
E o ano passado o Governo acabou por criar um outro programa, o ProTransp, que tentava, de alguma forma, ou pelo menos na teoria, tentava responder a um dos problemas identificados, que é, nós não podemos ter redução tarifária quando não temos oferta. E, portanto, o ProTransp, teoricamente, deveria servir, até porque ele não poderia ser utilizado pelas áreas metropolitanas e, portanto, deveria servir para a criação da oferta onde ela não existisse. A verdade é que já questionámos várias vezes o Ministro do Ambiente e a resposta até agora é que nem o próprio Governo ainda fez o levantamento do que é que foi feito com o ProTransp ou não foi. E a verdade é que as próprias comunidades intermunicipais não têm essa resposta para dar, porque aquilo que se verifica, pelo menos aquilo que nós conseguimos verificar, é que esta criação da oferta não foi feita, por várias razões. Enquanto operadores públicos, as comunidades intermunicipais dizem muito que há uma dificuldade muito grande, até do ponto de vista concorrencial, em criar novos operadores públicos, até porque o investimento que isso implica necessitava de um ProTransp com muito mais dinheiro do que aquele que tem. Isto poderá ser verdade para uns sítios, para outros se calhar não, mas o facto é que estão no interior, estão ainda muito dependentes do PART, sem ter uma oferta correspondente. Aquilo que a Patrícia referiu sobre o horário escolar foi uma das coisas que eu mais reparei nestas reuniões que fizemos. E é uma dificuldade acrescida, ou seja, as comunidades intermunicipais não conseguem sequer colocar dentro do âmbito do PART o custo que têm com a oferta de transporte escolar, porque não está dentro dos critérios de elegibilidade. O que é que isto significa? Significa que o PART até tem subido a sua verba, e este ano voltou a subir a sua verba, mas para aquilo que as comunidades intermunicipais conseguem neste momento oferecer, nem sequer podem utilizar essa verba. Pois até tivemos casos um bocado, enfim, caricatos, como a comunidade intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, que quando estava a chegar ao fim do ano acabou por colocar bilhetes à venda a alguns cêntimos dos poucos autocarros que tinha de oferta. Porquê? Porque tinha que gastar, digamos assim, o dinheiro. E, portanto, não era isto que se queria com o parque, não é? Se, por um lado, percebemos que para as áreas metropolitanas teve um impacto positivo, houve um aumento brutal da utilização e isso tem benefícios económicos para as famílias e ambientais para as cidades, a verdade é que o interior continua a não fazer essa reflexão. Nós temos, aquele caminho que estamos a tentar fazer, eu acho que é relevante, é, por um lado, perceber o que é que está a ser feito efetivamente com o ProTransp e com esta ideia de ser necessário criar oferta. Porque percebemos que ela não está a ser criada e, portanto, é preciso ir mais longe nessa matéria. Por outro lado, o próprio PART, creio eu, deverá ser atualizado nas suas condições e no seu regulamento, ou seja, se para as comunidades intermunicipais, porque o país é muito dispar, se para as comunidades intermunicipais o modelo que é utilizado nas áreas metropolitanas não funciona tão bem, então tem que haver aqui uma adaptação de critérios consoante os territórios, porque senão estamos sempre a dizer que estamos a aumentar investimento na redução tarifária, quando na verdade não estamos a contar a história toda. Ao mesmo tempo que todos os anos se vai aumentando este valor, as comunidades do interior, as regiões do interior continuam a ficar para trás porque continuam a não ter oferta e, portanto, sem oferta não há redução tarifária. Eu creio que este é ainda o maior problema que nós temos para o interior, é criar efetivamente essa oferta, que do nosso ponto de vista deve ser pública, e já que podemos aqui, seria outro debate, questionar as próprias comunidades intermunicipais, o seu funcionamento, porque é que elas podem ser ou não as autoridades de transporte, mas se o objetivo é este, então também estes operadores a criar devem ser operadores públicos que tenham já alguma vertente, inclusivamente da parte do investimento em material circulante, em autocarros, neste caso, de transportes ambientalmente sustentáveis também. Por fim, ou seja, não estou a dar aqui uma grande resposta, mas a indicar uma das matérias que eu acho que é mais importante mexer e nós temos ideia de o fazer brevemente. Depois, para terminar, um terceiro ponto que tem a ver com o investimento em infraestruturas. Antes de começarmos, falávamos do Plano Nacional de Investimentos 2030,
Houve desde a legislatura passada para agora, este ano 2020, ligeiras alterações àquilo que foi amplamente discutido na Assembleia da República. A última versão foi apresentada pelo Governo há algumas semanas atrás, e para o interior o que é que nós temos em cima da mesa? Nada de muito novo, digamos assim. Do ponto de vista da rodovia, a ideia e aquilo que está incluído no Plano Nacional de Investimentos é, por um lado, fechar aquilo que eles chamam, finalizar a construção dos missing links, ou seja, aquelas vias que estão, algumas delas há décadas, em planos e planos e planos para serem concluídas, para que exista efetivamente uma rede rodoviária que faça sentido e que interligue todas as regiões. O Governo está a dar alguma relevância a isto, mas do ponto de vista da rodovia não há muito mais do que isto. E o Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, tem sido muito claro nessa matéria. A prioridade, que tem sido muito propagandeada, é a ferrovia e, portanto, este é um Plano Nacional de Investimentos que tem, comparativamente, muito pouco para a rodovia. No entanto, sabemos, porque nos chegam ao Parlamento permanentemente petições de estradas nacionais, nomeadamente, ou dos IPs, nomeadamente o IP3, continua numa situação muito complicada, de estradas nacionais que também estão em situações muito, muito débeis, e falamos das únicas vias em determinados locais de acesso de determinadas aldeias ao centro da cidade ou à capital distrito. E, portanto, independentemente de a prioridade, que eu acho que está certa, ser a ferrovia e criarmos uma efetiva rede ferroviária nacional, a verdade é que esta parte da rodovia ainda tem um papel muito relevante, especialmente para aquelas zonas mais isoladas. E, portanto, terá que haver aqui alguma atenção, mas, desse ponto de vista, é isso que está. Do ponto de vista da rodovia, da ferrovia, só para dar nota daquilo que me parecem ser algumas alterações relativamente ao que estava inicialmente previsto no Plano Nacional de Investimentos. Primeiro, eu acho que é importante notar sempre que o Ferrovia 2020 tem uma taxa de execução baixíssima para aquilo que estava previsto. O Governo agora diz que no ano 2021 vai executar tudo. Portanto, em 2021, tudo aquilo que estava ou ainda em fase de concurso, ou a iniciar a obra, em 2021 está tudo concluído. Nós temos muita dificuldade em acreditar que isso assim seja, o Governo continua a dizer que sim. Porquê? Porque terá que o fazer necessariamente e porque tem que começar o PNI 2030, o PT 2030 e algumas das coisas que estavam inicialmente no PNI 2030 antes desta legislatura passaram para o plano de recuperação e resiliência. Porquê? Porque são aquelas verbas que virão a fundo perdido, veremos se virão ou não e quando é que virão, e aí sim a taxa de execução terá que ser a 100% e terá que ser em cerca de 5 anos, obrigatoriamente. Mas desse ponto de vista não há assim grandes alterações, a não ser a grande propaganda relativamente à ligação com a Galiza e a nível do interior também dão aqui algum destaque às ligações espanholas, não é? À rede europeia através da Galiza, mas depois também mais cá para baixo através de Beja, e à eletrificação, nomeadamente o reforço do programa de eletrificação, nomeadamente Régua, Pinhão, Pocinho, na linha do Douro, onde também tivemos há pouco tempo, mas não há muito mais aqui neste plano, tirando o troço Régua, Pinhão, Pocinho, o troço Caldas da Rainha, Louriçal, que já soube falar há muito tempo, e a duplicação do ramal de Alfarelos para comportar comboios de 650 metros para poder tentar desobstruir de alguma forma a linha do norte. A nível do interior não temos muito mais, o que ainda continua a dar força àquilo que o Bloco sempre apresentou, e aí vou deixar o Heitor falar, porque foi ele o grande obreiro disso, do Plano Nacional Ferroviário. Porque o Governo diz que quer neste momento ligar todas as capitais de distrito, não explica como. E ainda ninguém percebeu como é que o vai fazer.
Nós tínhamos esse plano, continuamos a ter esse plano com as atualizações que sejam necessárias, obviamente, mas de facto é um problema muito complicado. Para terminar, dizer que de facto, quando nós olhamos para o interior e foi muito falada a criação de um Ministério da Coesão Territorial que iria finalmente olhar para todas as questões do interior e responder às reivindicações que existem há muito tempo por parte destas regiões, acabou por ser um tiro de pólvora seca, porque este Ministério não tem, além de ter muito pouca competência própria, digamos assim, não tem apresentado absolutamente nada a não ser a propaganda que fez sobre a redução das portagens, que ainda por cima correu mal. E, portanto, é uma dificuldade muito grande, pois temos todas as questões de serviços públicos, etc., que faltam no interior, mas do ponto de vista da mobilidade, o que tem havido é próximo de zero. E, portanto, acho que aquilo que temos que pensar de futuro e as propostas que temos que fazer é efetivamente para que este desinvestimento tenha uma reversão total e absoluta, porque senão nem daqui a 20 anos conseguimos ter um território coeso. E para já, calma, desculpa. Não, e são questões pertinentes e que vamos abordar também mais em profundidade, seja na ferrovia, seja na questão da rodovia, e há muito pano para mangas. Eu lançava novamente o debate lá para casa. Se quiserem fazer questões, basta comentar o post onde está este direto. E de certeza que há muitas questões locais, questões mais concretas de cada sítio, se pudermos responder, é sempre um privilégio. E agora se calhar passávamos então a batata ao Heitor, e Heitor, em relação àquilo que a Isabel diz, não houve grandes novidades desde do trabalho que fizeste na Assembleia da República. Boa noite, Eduardo, boa noite, Patrícia, boa noite, Isabel, boa noite a todas e a todos que nos estão a acompanhar na internet. É com muito prazer que eu venho falar sobre transportes, é a minha praia, foi aí que eu construí toda a minha vida profissional, portanto, gosto bastante de tentar propagandear a palavra da importância dos transportes públicos, não apenas para garantir a democracia real para o acesso a um serviço público de transportes como não existe no interior do país, mas também porque os transportes públicos, até ver, são uma das principais alavancas de combate às emissões de gases com efeito de estufa, que estão muito concentradas, como se sabe, no transporte rodoviário e, em particular, nos veículos privados e nos caminhões de mercadorias a diesel. E, portanto, os transportes, se há setor que pode constituir uma alavanca séria para cumprir os objetivos de redução da emissão de gases de efeito de estufa e de neutralidade carbónica que quer Portugal, quer a União Europeia apontam para 2050, neutralidade carbónica para 2050 significa reduzir, segundo o próprio governo, o compromisso que fez no Acordo de Paris, reduzir em 90%, vou repetir, 90%, não estou enganado, 90% o valor das emissões, tendo por referência não o ano de 1990, que é o que é seguido no Acordo de Paris, mas o ano de 2005, o que é, digamos, eu diria uma espécie de uma pequena falcatrua, porque o governo, em vez de ter como referência o mesmo ponto de partida que o planeta e a União Europeia têm, que é 1990, faz aqui um bypass, uma espécie de atalho, para a redução não ser muito, muito significativa. Mas 90% é muita coisa, sobretudo sabendo que o setor de transportes é responsável por cerca de 25% em Portugal, aliás, 30% em Portugal, do total das emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, 30% pertence aos transportes. E dentro dos transportes, 80% pertence ao setor rodoviário. 80%. Portanto, passageiros e mercadorias. Portanto, transportes públicos é, de facto, uma coisa estratégica, é uma dimensão estratégica muito importante para o nosso futuro e o nosso bem comum.
E essa é a primeira nota que eu vos queria deixar. A segunda nota que eu vos queria deixar tem a ver com a demagogia que o Governo faz à volta do investimento ferroviário. A demagogia, como a Isabel disse, é notória, sobretudo nos discursos, nos anúncios que se fazem, que vai haver investimento, é a grande prioridade, ferrovia. O António Costa Silva, a pessoa que apresentou o plano de recuperação e resiliência, dizia que é preciso ligar todas as capitais de distrito, mas no tal plano de recuperação e resiliência não existe nenhum plano ferroviário em concreto que permita ligar todas as capitais no modo ferroviário do distrito. Não existe. Portanto, é a conversa. Conversa. E, além da conversa ser propaganda, existe também uma questão que é estratégica também, que o Governo não tem sido capaz de tomar. Tem a ver com a experiência passada do investimento ferroviário. Até 2008, mais ou menos, 2010, havia uma empresa dedicada ao investimento ferroviário e à exploração ferroviária que se chamava Refer. Em média, no início do século XXI, entre 2000 e 2010, o investimento ferroviário foi de 450 milhões de euros, em média, por ano, porque havia uma Refer. Havia uma Refer. Desde 2011 até aos dias de hoje, o investimento ferroviário é 50 milhões de euros. E porquê? Uma das razões é porque a Refer foi dissolvida e foi integrada na Infraestruturas Portugal. A Infraestruturas Portugal, que era, na sua maior parte, composta pelas antigas estradas de Portugal, absorveu a Refer e uma parte, ou melhor, a maior parte dos quadros técnicos que faziam, planeavam e configuravam o investimento público ferroviário foi-se embora, porque foi enxutado, fizeram rescisões de contratos, era preciso emagrecer o setor, e, portanto, o Governo, Passos Coelho, Paulo Portas, emagreceu todo o setor de infraestruturas, juntou tudo na Infraestruturas de Portugal, e a Infraestruturas de Portugal tem um investimento só marginal na ferrovia. Continua a ser, digamos, pressionada, como a Isabel disse, e muito bem, pressionada pelos vários territórios e populações a fazer o investimento ferroviário que faz falta, continua a fazer falta nas estradas. Portanto, só quando houver um modelo de separação para o investimento e para a gestão da operação ferroviária em relação à rodoviária, é que se pode, digamos, evitar que as verbas dedicadas ao investimento ferroviário sejam canibalizadas pelas necessidades da IP que continuam a ser dominantes no âmbito da rodovia. Portanto, o Governo quer fazer investimentos ferroviários a sério, então crie uma nova Refer. Nós fizemos uma proposta no Plano Ferroviário Nacional, que é uma das condições de execução do Plano Ferroviário Nacional, é que haja uma IP ferroviária, se quiserem manter isto dentro do grupo IP, mas criar uma empresa dedicada à ferrovia, ao investimento na ferrovia. Esse é o segundo ponto, muito importante, para acabar com esta demagogia e esta propaganda barata que o Governo faz do Ferrovia 2020, do PNI 2030, etc. Como a Isabel disse, nesta altura, fim de 2020, deveria estar a acabar grande parte dos investimentos de Ferrovia 2020. E a taxa de execução, atualmente, deve estar aí à volta dos 14%, 15%. Menos. O ano passado, menos, não é? Menos. Eu acho que é menos 10%, eu acho que é entre 8% e 10%. Pronto. É uma vergonha, é uma verdadeira vergonha. Portanto, até porque, por exemplo, a linha do Oeste, que foi uma coisa que a Isabel falou, a linha do Oeste ainda não começou o investimento físico, porque o concurso que foi feito para uma primeira parte da linha do Oeste, entre Melessas e Torres Vedras, são aí à volta de 40 quilómetros, digamos assim, está a ser contestado nos tribunais porque as pessoas as empresas que perderam, acham que perderam por razões não totalmente esclarecidas. Portanto, o investimento nem sequer começou.
apesar de estar já tudo pronto para se fazer o investimento. Mas enquanto esta questão não for dirimida, não pode começar o investimento, como é óbvio. Portanto, estamos no final de 2020. Segundo o cronograma de Ferrovia 2020, no final de 2020 já devia estar a serem feitos testes para a linha entre Melessas e Caldas da Rainha. Testes. Ou seja, ir abrir, em princípio, deveria abrir em dezembro de 2020. Portanto, ainda não começou. Portanto, é um... Já agora só dar nota que o mesmo também está a acontecer na linha do Douro com a eletrificação até à Rego. Também houve uma impugnação do concurso. Pronto, há um bloqueio, digamos, funcional. Eu não digo que seja um bloqueio deliberado, mas há um bloqueio funcional pelo facto de tudo estar dentro da IP. Tudo está dentro da IP e a IP ter a grande maioria dos quadros técnicos e do pessoal da IP está afeto ao transporte, às infraestruturas rodoviárias e não às infraestruturas ferroviárias. Até porque não existe, dentro da IP, não existe competência, não existe capacidade, know-how para para aplicar o Ferrovia 2020. Tudo isso que havia antes na REFER foi sendo expulso da REFER e hoje em dia esses quadros, muitos deles estão no privado, estão nos gabinetes privados e não sei o quê. Portanto, a IP tem que fazer concursos para os gabinetes fazerem os projetos, depois tem que fazer concursos para haver a construção da infraestrutura e depois isto é uma coisa quase diabólica, quase um círculo vicioso. E, portanto, o que se passa na linha do Oeste é bem ilustrativo da incompetência, da incapacidade que o governo tem de executar aquilo que ele próprio decide fazer. Incompetência. Não é incompetência, não é por os ministros serem incompetentes, ou os secretários de Estado, não estamos a falar de coisas pessoais, estamos a falar em coisas funcionais. Não há estrutura para fazer o investimento. Portanto, aquelas promessas que se desenham, a alta velocidade entre Lisboa e Porto vai demorar 1h05, não sei o quê, vamos ter 5 anos ou 6 anos de execução, conversa da treta. Porque, a menos que se faça como o Sócrates fez, ou tentou fazer, que é dar tudo aos privados, e os privados fazem aquilo sem nenhuma fiscalização e sem todos os riscos que isso comporta. De resto, a questão do PARTE, que era o terceiro ponto que eu queria referir, e que a Isabel já disse isso parcialmente, a Isabel falou que o PARTE é um programa que praticamente só tem expressão em Lisboa e no Porto, na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. E que as outras comunidades intermunicipais, a expressão é muito marginal. E uma das razões porque é muito marginal é porque, se nós formos calcular o investimento per capita em relação aos habitantes que vivem nas regiões do interior, com o investimento per capita do PARTE para os habitantes que vivem na área metropolitana do Porto e da área metropolitana de Lisboa, chegamos à seguinte conclusão. A diferença que existe no investimento per capita, em média, nas comunidades intermunicipais do interior, que é de 2,04 € por habitante. 2 euros. Vivem 1.411.188 pessoas, segundo o censo de 2011, nas comunidades intermunicipais da região do interior, que é Cimo de Alto Tâmega, Cimo do Douro, Cimo de Trás-os-Montes, Cimo de Viseu, Dão e Lafões, Beira Baixa, Cimo da Beira Baixa, Cimo da Beiras e Serra da Estrela, Cimo de Baixo Alentejo, Cimo do Alto Alentejo e Cimo do Alentejo Central. Isto constitui regiões do interior, toda aquela faixa que está mais ou menos entre Vila Real, Viseu, aquela espinha dorsal, até para a fronteira, que são estas cidades que eu nomeei. Se nós fizermos o valor que foi transferido em 2019 para estas CIMs que eu falei, estas 9 CIMs que eu falei, o investimento médio por habitante é de 2,04 €.
2,4 € por habitante. Por ano. Estamos a falar por ano. 2,4 € por habitante. Por ano. Portanto, em 2019. Se nós formos fazer esta comparação para a área metropolitana do Porto, o valor é de 8,6 € por habitante. E na área metropolitana de Lisboa é de 25,8 € por habitante. Portanto, ou seja, 13 vezes mais em relação à área metropolitana de Lisboa face aos cimos do interior e 4 vezes mais em relação à área metropolitana do Porto. Portanto, existe efetivamente uma discriminação negativa no financiamento das cimos do interior em matéria de parte. Portanto, o parte, isto mostra que o parte está efetivamente construído. E todas as outras comunidades intermunicipais, mesmo as do litoral, o máximo que chegam é 4 € por habitante, que é o caso de Tâmega e Sousa e de Lesíria do Tejo. 4,2 € na Lesíria do Tejo. O resto é tudo para baixo. É de 4 até 2. Anda ali nos 13 € por habitante, etc. Portanto, isto, de facto, é um parte só para a área metropolitana de Lisboa e do Porto. Portanto, isto é uma injustiça territorial, é um atraso que é acentuado e é alimentado por este tipo de medidas e, como vocês dizem, e disseram bem na introdução, é necessário, de facto, um programa de apoio à redução tarifária no interior especificamente, para que pelo menos esta discriminação seja atenuada. E, portanto, se nós tivermos em consideração que a transferência de verbas em 2019 foi 2.879.000 € para todas as regiões do interior, as 9 que eu referi, se tivermos como meta inicial que a média do parque para todo o território do continente foi de 10,4 € em média, não é? Juntando a área metropolitana do Porto, Lisboa, etc. Se as regiões do interior fossem receber 10,4 € por habitante, isso significaria que o parque do interior teria um envelope financeiro de cerca de 14.670.000 € por um ano. 14 milhões só para a redução tarifária. O investimento devia ser mais ou menos a mesma proporção, porque como a Isabel disse, e outra vez, Isabel, desculpe, que eu passo a vida a referir aquilo que ela diz que é correto, como ela disse bem, o investimento nas frotas dos autocarros no interior é praticamente zero. Praticamente zero. E, portanto, se nós pensássemos um investimento de cerca de 12 milhões de euros, daria mais ou menos 1.300.000 € por cada uma destas CIMs, e isso poderia fazer parte para um bom arranque do programa de apoio à redução tarifária do interior. Por último, só para vos dar uma última nota sobre o PART. O PART no interior tem características diferentes. O PARTI, se houver, terá que ter necessariamente características diferentes, porque as regiões metropolitanas do Porto e de Lisboa são regiões que têm vários modos de transporte. Tem comboio, tem metro, tem elétricos, tem autocarros, tem barcos, no caso de Lisboa. Portanto, há uma panóplia de modos de transporte e de escolha que existe na área metropolitana de Lisboa e do Porto, que não existe no interior. Portanto, no interior, nós só vamos ter praticamente autocarros e comboios a poder funcionar. E aqui é que eu queria dar-vos conta desta circunstância. Um parti para o interior, ou um parte para o interior, não pode ser feito sem a articulação modal, aquilo que se chama intermodalidade, entre o modo autocarro e o modo ferroviário. Porque muitas das locações, apesar da ferrovia ser ser uma espécie de uma espinha de um peixe, pouco mais do que isso, apesar de ser uma coisa muito escassa em termos territoriais, ela liga muitas das cidades no interior
que precisam de ser articuladas com o autocarro. Portanto, um parque no interior tem que ter a inclusão da CP, obrigatoriamente, como uma componente essencial para a articulação com os autocarros nas regiões do interior. Note-se que, no caso da área metropolitana de Lisboa e do Porto, a articulação com a CP só se faz nos trajetos dentro das áreas metropolitanas. Embora nós saibamos, a Isabel também sabe também, muito melhor do que eu, porque sabe números mais atuais, embora nós saibamos que há muitas pessoas que usam linhas do Norte, por exemplo, de entroncamento, Santarém, para vir para trabalhar ou estudar para Lisboa, é o de Évora, por exemplo, é o de Beja, e essas pessoas não têm que pagar, digamos, uma assinatura à parte que não está integrada no passe social na área metropolitana de Lisboa. E no Norte a mesma coisa, pessoas que vivem em Braga e que trabalham ou estudam no Porto, é a mesma coisa, têm que pagar coisas à parte. E este tipo de integração modal é absolutamente necessário exigir para um programa de apoio à redução tarifária no interior, porque o comboio é, de facto, uma espinha dorsal deste programa e continua a ser o transporte mais barato que existe no mundo. Portanto, comparando o transporte ferroviário por quilómetro, o custo por quilómetro, e o custo por quilómetro num autocarro é dobro ou triplo, pelo menos, desta coisa. Se nós aplicarmos o passo social, por exemplo, Setúbal, que antes, só para vocês terem uma ideia, antes o passo social da Fertagos entre Setúbal e Lisboa era 140 euros por mês, e agora com o PART é 40 euros. Ou seja, é 70%, praticamente. Isto é essencial para que esta configuração do parque do interior tenha pernas para andar e sirva, efetivamente, as populações, os territórios, para corrigir de forma positiva a discriminação que os territórios do interior têm sofrido em matéria de acesso a transportes públicos. Não há transportes públicos dignos desse nome no interior e a proposta é tentar criar transportes públicos dignos desse nome nas regiões do interior. Obrigado, Heitor. Eu tinha aqui preparado algumas questões, mas no fundo creio que já foram grosso modo respondidas. Fazia aqui só um pequeno apanhado. Ou seja, existe de facto da parte do governo muitas palavras, pouca ação. Relativamente ao Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, ao PETI 3+, é também muito proclamatório, pouco concreto. O Ferrovia 2020, e também a Isabel deu nota das taxas de execução muito baixas, que aliás são reconhecidas pelo governo, e muito do que vai cair também no PNI 2030 vão ser coisas, restos que ficaram por executar. Temos também essa intenção do governo de ligar todas as capitais de distrito, que é um bocadinho irrealista, e por aquilo que o Heitor também disse, eu gostava de saber como. Pois não há nenhuma planificação. Isto são coisas que levam muito tempo para o lançamento de concursos públicos, para os estudos técnicos, etc. Portanto, não há qualquer possibilidade disso acontecer nos próximos tempos. Lembrar também que aliás, o ministro Pedro Nuno Santos ainda há pouco tempo disse que era a sua intenção trabalhar a questão dos transportes, porque Portugal podia inclusivamente produzir material circulante, etc. E pode, mas se a questão das infraestruturas a este nível não está resolvida, não está planificada, não conseguimos ir aí. Dar nota também, isto na ferrovia, dar nota relativamente aos transportes rodoviários, e também um bocadinho da experiência que nos falou a Patrícia e do seguimento da petição dela. É mentira no interior, não existe transporte urbano, interurbano, interconcelhio, não é possível fazer movimentações pendulares sustentadas
Serviço Público de Transportes. E já agora seria também interessante, e se tivermos ainda tempo no final do debate, poderíamos também discutir, porque não pensar também num transporte público rodoviário, um serviço público, uma empresa pública, e eventualmente haveria capacidade para isso. Falámos também do PART, que muitas CIMs não têm capacidade para operacionalizar, e se ainda tivermos tempo neste debate, são questões que ainda também podemos aprofundar. Em relação às questões do público, eu já tenho aqui algumas questões que gostaria de lançar a todos os intervenientes. Temos uma primeira questão do Miguel Martins, que é: qual a melhor forma no contexto atual para responder a esta situação? Ou seja, tendo em conta o panorama político atual, seria preferível abordar esta questão através de uma perspectiva mais autárquica, com uma relação mais próxima entre Estado e municípios, entrando assim numa perspectiva com o foco principal na descentralização, que é também uma matéria que se tem falado muito, mais proclamatória, diga-se. Ou é possível combater este flagelo de forma eficaz, respondendo aos problemas da população com medidas aplicadas diretamente nos transportes públicos? Tendo em conta até os comentários do Ministro do Ambiente, que, entre aspas, não conhece nenhum caso de sobrelotação nos transportes. E é uma questão mais também focada neste contexto da pandemia, em que muitas vezes, se calhar, as autarquias não têm tanta capacidade também para responder, e também uma nota sobre mais pessoal do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido também em Lamego. Muitas vezes as câmaras municipais também acabam por chutar as responsabilidades no cumprimento das normas sanitárias para os concessionários, e alheias um bocado a essa responsabilidade. Era a pergunta do Miguel que eu gostava de vos lançar. Começávamos pela Patrícia. O que é que achas sobre isso? Bom, eu efetivamente acho que sim, que é possível nós conseguirmos desmembrar aqui as coisas e cada autarquia ir dando resposta aos seus problemas. Eu estive muito atenta àquilo que os colegas foram dizendo, e eu acho que, para além de não existir o serviço, que é preciso efetivamente aumentar, é preciso também criar a divulgação e a sensibilização, e pôr, se calhar, o poder político, as próprias câmaras, a meterem os seus funcionários a usarem estes transportes públicos, porque senão as pessoas não vão ter aqui a adesão. Como eu disse no início, eu também moro num território de cota, e para nós conseguirmos cobrir isto tudo, é necessário nós pormos toda a gente a trabalhar. Ou seja, falo não da ferrovia, mas dos autocarros, que é aquilo que eu conheço melhor. Para nós conseguirmos cobrir aqui, por exemplo, na região do Alto Minho, uma série de concelhos, nós temos que pôr as empresas que transportam a trabalhar na faixa da Estrada Nacional, e se calhar pôr juntas de freguesia ou associações locais a fazerem uma cobertura de um território de cota, para conseguirmos criar aqui as dinâmicas e para conseguirmos que todo o território fique efetivamente coberto, para conseguirmos aumentar a flexibilidade de horários, e para conseguirmos aumentar aqui a resposta, sendo que também é necessário pensar aqui a questão dos preços, como nós tínhamos dito anteriormente, e muito bem, porque o que tem acontecido no interior é que, para além de toda a gente ter que ter carro, cada agregado familiar tem que ter mais do que um carro por família, ou seja, é uma grande fatia daquilo que nós ganhamos, que nós gastamos na nossa mobilidade. Se estivermos assim a fazer contas por baixo, com carros que paguem o menos possível de imposto de selo, estamos a falar de cerca de 5.000 euros que nós gastamos no grosso. Portanto, eu acho que efetivamente isso é possível e deve ser pensado o quanto antes, porque estamos efetivamente numa altura de alterações climáticas visíveis e com taxa de desemprego que já é visível. O meu concelho tem atualmente uma taxa de desemprego de 32%. Portanto,
os números estão aí para quem os quiser ver. E as autarquias têm efetivamente que, em parceria com as juntas de freguesia e com as associações locais, que trabalhar esta questão da mobilidade, porque se nós tirarmos das aldeias e se nós tirarmos aquilo que eram os serviços de proximidade, as escolas, os centros de saúde, as mercearias, tudo aquilo que a gente tinha perto, não podemos também tirar às pessoas a mobilidade básica. Não é só investir em ecovias, e se há milhões para investirem em sinalética nas ecovias e etc., eu pergunto-me porque é que não há também uma fatia para investir numa placa informativa numa paragem de autocarro. Ou porque é que não há dinheiro para investir no marketing destes setores. Portanto, acho que isso que é realmente urgente. Isabel, achas que a descentralização poderia funcionar no atual contexto? O que é que ainda há para fazer? Quer dizer, eu acho que desse ponto de vista a descentralização, estamos a falar de coisas diferentes, não é? Ou seja, a descentralização que o governo tem querido fazer é uma coisa, a ideia que nós temos de regionalização é outra, mas obviamente que se nós olharmos para um horizonte de uma verdadeira regionalização como aquela que nós temos vindo a defender, ou mais próxima daquela que nós temos vindo a defender, as regiões teriam aí um papel absolutamente determinante na criação de redes, como o Heitor disse, que sejam intermodais, que integrem todas as modalidades dentro de uma região, de uma comunidade intermunicipal. Creio que do ponto de vista de região faria se calhar algum sentido, havendo essa unidade administrativa, de termos redes regionais, vá lá, que articulassem todos os meios de transporte à disposição das pessoas. Obviamente que estamos a falar num cenário que creio que ainda está longe politicamente e, infelizmente, o caminho que o governo tem tomado no que toca à descentralização pode não ser assim tão benéfica quanto isso também na área da mobilidade, porque, como já foi aqui várias vezes repetido, o próprio PARTE tem um bocadinho essa lógica, não é? Porque a forma como dividiu as verbas foi de acordo com unidades administrativas que correspondem mais ou menos às descentralizações que eles andaram por aí a fazer em outras áreas, que nós criticámos bastante, e está-se a ver que também aqui, se calhar, a coisa não funciona tão bem ou como o governo pretendia. Não só porque, enfim, o Heitor lança a ideia de criar um PARTE específico para o interior. Eu falo mais, se calhar, Ai, peço desculpa, mas houve aqui um barulho enorme, não sei o que é que se passou. O Heitor fala de um PARTE para o interior. Eu, se calhar, falaria mais de uma readaptação do modelo existente do PARTE para ser, ou seja, para não ser igual para todos os territórios. O próprio PARTE ter em si uma definição diferente por território. Acho que no meio termo disto poderemos encontrar aqui uma melhor solução que responda de alguma forma às especificidades de cada território. Há uma coisa que algumas comunidades intermunicipais estão a pensar adotar cada vez mais, mas isto é dito, ainda não vi nenhuma que tivesse implementado isto em grande escala, que tem a ver com o transporte a pedido, que está previsto no PARTE, efetivamente. Aliás, o Ministro do Ambiente fala muitas vezes dessa modalidade. Não tenho nada, por princípio, contra esta modalidade. Eu acho é que ela não responde à prossecução de um direito de universalidade e de haver um serviço público que chegue a todas as pessoas, independentemente de nós pedirmos ou não é? Ou seja, é a mesma lógica de porque é que não existe uma estação dos Correios hoje em dia em todos os concelhos no mínimo. Quer dizer, não faz sentido. E, portanto, tem que haver essa oferta do ponto de vista universal para todos os territórios. Eu queria só aqui acrescentar duas coisas que têm a ver com o Orçamento de 2021. O Governo colocou, eu até estava aqui a abrir, é o artigo 207, que diz Plano Ferroviário Nacional. Também fizeram algum esforço para que não fosse Plano Nacional Ferroviário, que era o que nós tínhamos apresentado. Isto são três artigos que não dizem nada, é uma declaração de intenções, é uma norma de que o Governo vai elaborar em 2021 e vai apresentar à Assembleia um Plano Ferroviário Nacional, princípios de sustentabilidade em modelo de rede, que vai interligar linhas, ramais e trajetos,
passageiros de âmbito nacional, metropolitano, regional, ligações transfronteiriças, cadeias logísticas, ligações portuárias e aeroportuárias, e depois uma série de hierarquizações, identificação de linhas, assegurar a ligação a todas as capitais de distrito, promover a ligação das áreas metropolitanas com os sistemas urbanos, a tal ligação que ainda não existe com a CP, nomeadamente, para os movimentos pendulares, para no fim isto não dizer absolutamente nada. Isto não é nada, isto são 3 artigos e várias alíneas que não nos dizem absolutamente nada de quais é que são efetivamente as prioridades do governo. E eu queria ligar isto a uma questão que o Equador referiu, que eu acho que é cada vez mais importante e tem ficado cada vez mais clara, que tem a ver com aquilo que foi feito com o fim da REFER e a forma como a Infraestruturas de Portugal funciona. E esta crítica é feita, inclusivamente, pelos trabalhadores da própria Infraestruturas de Portugal, nomeadamente aqueles que estavam afetos, que ainda lá alguns estavam afetos à REFER, e de facto têm dado exatamente essa indicação, ou seja, aquilo que se fez com a REFER foi matar o know-how que se tinha em Portugal para a infraestrutura ferroviária. E é verdade, depois do ponto de vista de investimento, a fatia vai sempre para a rodoviária. Tem havido já algumas discussões que vão no sentido de uma possível separação entre uma IP ferroviária e uma IP rodoviária, ou um renascer da REFER como ela existiu há uns anos atrás. Creio que poderemos ter vários modelos para isso, mas eu acho que seria muito importante. E o próprio governo tem alguma dificuldade em justificar porque é que não é Infraestruturas de Portugal, porque teoricamente teria esse papel, a liderar a grande parte dos investimentos infraestruturais que nós estamos a falar para o PNI 2030, nomeadamente para a ferrovia e para a rodovia. E depois vem o argumento de que é preciso alterar a legislação dos contratos públicos à pressa por causa das impugnações aos concursos. Quer dizer, isto é uma pescadinha de rabo na boca que faz com que o governo justifique, por um lado, a falta de investimento público, por outro lado, que justifique uma alteração à lei que não garante princípios de transparência e de rigor, e dizendo que a culpa é de uma lei, quando na verdade, nomeadamente é dos contratos públicos, quando na verdade a culpa disto tudo foi que se destruiu a capacidade pública que a Infraestruturas de Portugal tinha e que foi perdendo, e que para agora retomar vai demorar muitos anos. E, portanto, do ponto de vista das opções políticas, como a Patrícia dizia, ou seja, isto é tudo uma questão de opções políticas, de escolha. E, portanto, enquanto não houver esta escolha de, efetivamente, passarmos do discurso do a ferrovia é muito importante, o interior é muito importante, a mobilidade em todo o território é muito importante, então precisamos ter coragem política para implementar não só esses mesmos projetos de infraestrutura, mas de criar os mecanismos públicos de fazer distribuir o dinheiro, mas acima de tudo fazer obra, porque é isso que é necessário. E aqui no meio disto tudo tem que haver sempre a articulação entre os municípios, as freguesias, as várias partes administrativas que existem no nosso país. Agora, é preciso começar por algum lado e tem que se começar pela parte pública do investimento. Sobre a regionalização em si, volto ao que disse inicialmente, se for o nosso modelo, claro que fará sentido, e eu acho que se estivéssemos nessa parte da vida política no nosso país, se calhar estaríamos neste momento a ter uma discussão diferente do que aquela que estamos a ter, mas como infelizmente ainda não estamos nesse ponto, parece-me difícil. Sobre o facto de termos um contexto político mais complicado, a questão da pandemia também tem vindo a dificultar, mas como toda a gente já percebeu, basta ouvir o Ministro do Ambiente, que não é uma pessoa muito dada a ter uma oratória muito simpática, no mínimo, e que tenha é uma pessoa muito arrogante na forma como responde ao Parlamento e perante o Parlamento, continua a achar que não há qualquer problema desse ponto de vista em responder às pessoas, porque como não há tantas pessoas, porque as pessoas estão em teletrabalho, como não há procura, não tem que se preocupar com isso. E isso tem-se verificado, é que tem existido situações muito complicadas, não só nos sítios do interior onde já havia pouco, agora não há nada, e nos sítios das grandes áreas metropolitanas, aqueles continuam a ter que se levantar às 4 e às 5 da manhã e a ter que entrar no trabalho às 7, continuam a ter que utilizar linhas de Sintra que estão completamente lotadas.
e metros, e autocarros, e barcos, é tudo a mesma coisa. E, portanto, há aqui uma arrogância também bastante grande, mas é uma característica que este ministro sempre teve, continua a ter e que eu acho que não vai mudar. Tem que haver muita denúncia sobre isso. Heitor, e agradecer uma capacidade de síntese maior para conseguirmos chegar ao maior número de perguntas possível. As câmaras e as CIMs, o poder local está preparado? Continuamos dependentes mais de decisões nacionais? Como é que vês a questão? Eu vou só tentar dizer alguma coisa sobre isso, porque é estratégico, de facto, perceber para onde é que nós vamos, qual é o nosso caminho que nós que queremos percorrer. A Isabel começou por referir as regiões. Eu acho que, de facto, os transportes é um setor que precisa de escala. Uma das razões porque não há empresas de transporte público com muita relevância no interior é porque as empresas não têm escala. Na realidade, se eu quiser num concelho criar uma empresa de transportes públicos, crio uma empresa com quê? Com 3, 4 autocarros e se calhar não dá para mais. Portanto, a escala de transportes públicos, de rede de transportes públicos, tem que ser intermunicipal, quase que por definição. Ora, e sendo intermunicipal, não há nenhum impedimento na lei que as CIMs não possam lançar elas próprias uma empresa de transportes públicos intermunicipal. Uma empresa de transportes públicos intermunicipal. Por exemplo, em Leiria, existe o Mobilis, que é uma empresa de transportes, quer dizer, é quase um departamento de transportes municipais, que se chama Mobilis, portanto, mobilidade do Lis, não é? Da região do Lis. E faria todo sentido que o Mobilis fosse estendido a Leiria, a Marinha Grande, à Batalha, a Pombal. Portanto, há ali um conjunto de municípios onde se registram fluxos pendulares de uns municípios para outros, e que pensar os transportes públicos aqui tem que ser ao nível intermunicipal, porque senão não há transportes públicos, como continua a não haver, apesar de haver uns autocarros lá, que se chama Mobile. Portanto, a solução do nível regional era provavelmente a solução do ponto de vista da escala, seria melhor porque daria mais músculo financeiro às regiões para poderem financiar o transporte público e criar as suas próprias empresas públicas de transporte a nível regional. Isso poderia, eventualmente, aproveitar algumas economias de escala de uma zona onde há mais população, que é a zona do litoral, para poder usar isso como forma de estender essa rede às regiões do interior. Mas, como não há e não vai haver, aparentemente tão cedo, regionalização à vista, o que nós temos que, creio eu, é de identificar num imediato uma região de Portugal, que é Portugal continental, que é uma faixa do território que está no interior do país, e dizer que esta faixa do território, estas populações que vivem no interior do país, estão a ser altamente penalizadas pelo facto de não terem nenhuma rede de transportes públicos que as sirva. Portanto, aqui a associação de CIMs umas com as outras poderia criar alguma escala para esta realidade poder ser tratada no atual quadro administrativo de organização territorial que existe, das comunidades intermunicipais. Mas as comunidades intermunicipais não têm, digamos, quadros técnicos que sirvam para fazer a programação e a gestão de empresas intermunicipais. Portanto, das duas, uma, ou se criavam empresas intermunicipais com quadros técnicos e, digamos, era uma oportunidade até de criar emprego nas regiões do interior, criar emprego e criar dinâmicas
que apoiassem a criação de emprego, e a Patrícia referiu bem, o problema do desemprego é um problema terrível, que vai se agravar em 2021 muito mais do que nós conhecemos hoje em dia. Portanto, se as empresas privadas não têm capacidade de fazer oferta, então que sejam as empresas públicas. Portanto, o Estado não pode ficar à espera de Godot, não é? Como se dizer, que os transportes caiam do céu e que venham aí aos trambolhões. Não. Portanto, se não há, as empresas privadas não têm dimensão e não têm escala e não têm potência a criar essas redes de transportes, então que sejam os municípios que se associem em comunidades intermunicipais. Está previsto no regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, que é a lei número 52 de 2015, a possibilidade de haver transportes intermunicipais, transportes públicos intermunicipais. Portanto, transportes públicos intermunicipais entre CIMs e dentro da própria CIM, os municípios que fazem parte das CIMs. Portanto, isto é um problema que os próprios municípios têm que discutir e têm que decidir. E quanto mais depressa o fizer, é melhor, porque o regime jurídico que está em vigor adiou para 2021 a necessidade de, em Portugal, se lançarem ou concursos públicos internacionais para fazer a concessão de transportes públicos nas comunidades intermunicipais, ou, no caso dos municípios, das comunidades intermunicipais decidirem que são empresas públicas intermunicipais que vão fazer esse serviço, não têm que estar sujeitas a concurso e podem ser criadas, como, por exemplo, Cascais, o município de Cascais criou uma empresa municipal de transportes públicos, que é o Cascais Bus, ou Busca, não é? Não, acho que é Mobi Cascais. Ou Mobi Cascais, e, inclusive, tem uma política tarifária que é bastante tem uma grande apetência para as pessoas poderem aceder aos transportes públicos, que é todos os residentes e pessoas que trabalham no Conselho de Cascais têm direito a transportes gratuitos, se estiverem registadas na base de dados do município. Portanto, se Cascais, que é um município de direita, do PSD, pode fazer uma coisa destas, criar uma empresa pública, municipal, não vejo por que razão é que existe algum preconceito de os municípios poderem fazer o mesmo nas regiões do interior onde há falta de transportes. Portanto, eu achava que o caminho para se responder a esse déficit, essa questão que a Patrícia referiu bastante bem, os municípios deviam ser, digamos, chamados à responsabilidade e fazer esse percurso. Obrigado, Heitor. E sim, esse é um problema e creio que no interior é mais dramático, lá está, porque falta gente, falta população e muitas vezes, apesar de ser um serviço público, tanto entidades privadas como também algumas públicas às vezes reconhecem que não é viável, e quando isso não é serviço público. Nós estamos a aproximar-nos do fim e estamos a ficar rapidamente sem tempo. Aquilo que vos pedi, temos aqui mais uma série de questões, era nós abordarmos estas questões finais que temos aqui do público, e poderem fazer também ao mesmo tempo uma síntese, ou seja, nós abordamos aqui vários temas também nestas questões e poderem fazer também uma síntese do debate, estilo de declarações finais também ao mesmo tempo. Das perguntas que aqui tinha para vos colocar, uma delas é do Bernardino José Guia, que fala também numa questão que o Heitor já falou, dos interfaces multimodais. Diz para quando será que se poderá ter as entidades metropolitanas para os transportes de forma a conjugar a ferrovia com a rodovia, com interfaces para melhorar a mobilidade dos cidadãos do interior para o litoral e vice-versa. A dizer que no Algarve, por exemplo, é muito, muito necessário.
Temos também aqui uma questão da Maria José Marques, com alguma preocupação e a focar mais no transporte particular, a dizer que as pessoas não precisam do Ministério para os Transportes, as pessoas precisam de transporte para as levar aos correios, à biblioteca, a visitar os seus familiares. Os presidentes das câmaras municipais têm de se importar. E também a focar na questão da baixa do preço das portagens, que seria bom, e deixaria de inibir a utilização do transporte particular. De referir que isto também é uma questão muito sensível. Aliás, teve também no debate do Orçamento de Estado com vários partidos, que aliás desde o PART, na altura o PSD também reivindicava até a afetação de parte das verbas do PART também ao transporte particular e à redução de portagens, e por outro lado o Bloco tem definido com esse o caminho, que não deve ser os fundos do PART a financiar enfim, os concessionários, mas aqui esta questão então sobre o transporte particular. E também outra questão da Maria José Marques sobre o património, as velhas estações, algumas até com azulejaria interessante, etc., que estará nas mãos da IP, daquilo que tem visto, enfim, daquelas que não pudermos utilizar, seria ideal que as utilizássemos, o que é que se poderá aproveitar. E pedia-vos então que fizessem também um apanhado do que aqui falamos, partindo destas questões, e desde já agradecemos as questões também ao público. Patrícia? Bom, respondendo aqui um bocadinho em forma de síntese daquilo que nós viemos aqui a falar, eu acho que o principal mesmo, já que partimos do pressuposto que já há consciência, este problema começa agora a ser um bocadinho mais debatido e a ser mais exposto, eu acho que o principal de tudo é haver vontade de quem pode intervir. Há bocado alguém dizia que não há gente. No interior há gente, e muita gente. Basta ver o número de carros que circulam no interior, basta ver que no interior ainda há concelhos que ainda têm muita industrialização, que foi aquilo que foi abafado da agricultura, e nós agora queremos salvar o interior com a parte do turismo, mas se não fizermos o caminho inverso, nós daqui a algum tempo não temos paisagem. Portanto, no interior ainda há muitas pessoas. O problema é que a geração mais velha, como viveu muito tempo em período de ditadura, acho que não tem um poder de participação pública muito grande. Se calhar a geração mais nova anda muito preocupada com outro tipo de coisas e já se habituou a não ter transportes públicos e acaba por dar esta questão como de barato e pronto, e acomodou-se muito. Mas o necessário mesmo é haver vontade da população em ter o serviço e vontade de quem o pode realmente pôr a funcionar. E nós já falámos aqui de quem é que o pode pôr a funcionar. São as autarquias, são as juntas de freguesia, são medidas governamentais que têm que passar por uma administração central. Tudo isto aqui tem que estar funcional, mas a vontade tem que estar lá. Portanto, eu acho que isso aí que é o principal. Quando nós conseguirmos ter esta questão da mobilidade resolvida, acho que é meio caminho andado para nós conseguirmos equilibrar aquilo que atualmente hoje o interior já tem, é um desequilíbrio brutal em comparação a medidas que temos com o interior. Aquela questão que falavam aqui a nível do património, eu acho que não sou a melhor pessoa para responder, mas efetivamente, no balanço daquilo que nós viemos aqui a falar, a questão da mobilidade é muito importante para o interior, sobretudo agora com esta questão de desemprego, como eu vinha a falar, porque se nós conseguirmos criar estas redes, vamos realmente conseguir criar postos de trabalho, vamos conseguir também poupar muito dinheiro a muitas das famílias, e isso é muito importante. Passaria a palavra a se calhar outra pessoa.
Só referir que quando eu dizia que não há gente, não é, ou seja, é aquilo que nós ouvimos frequentemente ou é aquilo que eu ouço frequentemente quando sou confrontado com a falta de autocarros, supressão de linhas, etc. O argumento sempre, por exemplo, no caso dos autocarros, era que não era viável e às vezes os autocarros iam cheios. Na questão mesmo da ferrovia, alguns comboios iam mais cheios que outros e outros eram suprimidos. E o argumento era sempre esse, de que não era viável, e no caso do serviço público é ainda mais grotesco, não é? Mas sobretudo por parte dos operadores privados, isso é muito... Não há efetivamente... É muito badalado. Sim, mas efetivamente não há gente nos transportes públicos, mas não há gente primeiro porque o serviço não é funcional. Eu não posso estar um dia inteiro à espera de um autocarro que só passe 2 vezes por dia, por exemplo. Tem que haver mais regularidade a nível de serviços. E depois tem que haver uma coisa que é muito importante, que é a informação. As pessoas têm que estar informadas de quando é que aquilo passa. Se há tanto marketing para as ecovias, para os passadiços, para os baloiços que agora viraram moda, para pontes suspensas, para todo o resto, porquê é que não há marketing naquilo que é uma medida básica, que é a mobilidade das pessoas? E a mobilidade que não se pode fazer só por ecovias. Portanto, também tem que haver marketing. Aqui também tem que haver marketing. O mesmo marketing que existe noutros setores. E isso ficou completamente esquecido. Às vezes as câmaras dizem, mas nós gastamos muito dinheiro em transporte escolar. Sim, gastam muito dinheiro, mas depois não comunicam bem isso à população. Ainda há pouco tempo, aqui a minha autarquia disse que ia reforçar o investimento em 25 mil euros e lançou a notícia. E disse só que ia gastar mais 25 mil euros, mas não disse em que ia. Ou seja, as coisas não podem ser só assim, não podemos mandar só números para o ar, temos que ter medidas concretas e hoje em dia é muito fácil a gente divulgar a partir de uma plataforma online, um vídeo promocional, não sei, há muitas formas de o fazer e é preciso realmente saber essa sensibilidade, porque as pessoas primeiro não podem usar uma coisa que não conhecem. E depois as coisas também têm que virar moda, da mesma forma que outras coisas que à partida não iam dar nada, como aos passadiços e etc., também o viraram. E infelizmente as câmaras tomam como adquirido o transporte particular porque de facto não fazem esse trabalho. Obrigado, Patrícia. Isabel. Tentar ser bastante rápida porque, de facto, quer dizer, é um tema muito, muito empolgante e muito interessante e, acima de tudo, no caso concreto que nós estamos a falar quase do zero, não é? De criar redes praticamente do zero onde elas não existem. E é verdade que diz-se muito e utiliza-se muito este argumento do não há pessoas e, portanto, não é rentável. Isto é um argumento que vale, do nosso ponto de vista, para um privado, não vale para um serviço público, ponto. Porque é aquilo que nós temos dito sempre que foi uma justificação para encerrar mais uma estação do CTT, mais um balcão da Caixa Geral de Depósitos, para encerrar mais um centro de saúde ou mais qualquer serviço público, o argumento para o interior é de que não há pessoas. Mas depois apercebem-se que é preciso chamar pessoas para o interior. Quer dizer, as pessoas estão lá. E não é porque falamos de cidades com 15 mil pessoas ou 10 mil pessoas que estamos a falar de cidades que têm que ter menos direitos, ponto. Porquê? Porque estamos a falar de serviços públicos. E esta lógica que durante várias décadas esteve subjacente à tomada de decisão política em vários âmbitos, também na área da mobilidade para o interior, é que foi fatal. Para aquilo que hoje se diz que se quer combater, que é a desertificação do interior. Eu a zona do interior que conheço melhor é ali a zona de Chaves, Vila Real, porque os meus pais são de lá. E ligando com a questão do património das estações, aquilo é uma coisa absolutamente assustadora. Chaves tinha uma estação de comboios há muitos anos atrás, e toda aquela linha que depois passa por Pedras Salgadas, passa por Vidago e outras zonas ali, quem faz aquele caminho hoje em dia a pé verifica que do ponto de vista patrimonial há ali estações e há ali coisas absolutamente lindíssimas que devem ter um valor, digo eu, que não sou especialista nisso, mas com certeza tem um valor patrimonial
histórico até bastante importante, porque ainda há algumas pessoas que lá estão e que se lembram de ver aquilo em funcionamento, já não há muitas, mas de facto percebe-se que são regiões e são aldeias ou são cidades que se têm tentado fazer, nomeadamente Vidago, com algum turismo rural, etc., mas a única forma que eu tenho de lá chegar é de carro. Quando se calhar com um investimento que não era assim tão grande quanto isso, poderia ir fazer uma belíssima viagem de comboio, bastante mais rápida e bastante mais cómoda, até esse mesmo local. E hoje em dia já não consigo. Ou os meus pais poderiam ir do Porto até Chaves de comboio, de forma muito mais segura para eles e de forma muito mais cómoda, do que terem que andar a conduzir e ainda pagar portagens hoje em dia. E, portanto, isto é o caso que eu conheço melhor do interior e em que, de facto, há ali pessoas, e até falando do ponto de vista intermunicipal, que o Heitor referiu há pouco, e concordo plenamente com ele sobre a necessidade de criação de empresas intermunicipais, pegando até em empresas municipais. Aliás, é o que se está a fazer em Lisboa, com a Carris, e fazer da Carris um instrumento maior do que aquele que ele, para o qual ele foi criado inicialmente. Poderia ser feito no Barreiro, por exemplo, poderia ser feito aqui, e, portanto, está provado que é possível criar empresas intermunicipais, nomeadamente, que respondam a estas necessidades, porque alguém que vive numa aldeia a 7 km, 10 km de um centro da cidade, tem tanto direito a ir ao centro da cidade, como alguém que mora efetivamente no centro, ou porque tem que ir ao centro de saúde, ou tem que ir a uma loja, ou tem que ir a um serviço público. E, portanto, esta lógica de que, como não há pessoas, não rende, não é rentável e, portanto, não se vai fazer, vai-se tentar criar aqui alguns remendos com o transporte a pedido, com o transporte escolar, etc., etc., não é suficiente. Isto denota também a forma como os próprios municípios das regiões do interior olham para o seu próprio território, acho eu. Estou eu já aqui a extrapolar um bocadinho, mas acho que isto também se faz muito. Depois vão sempre reclamar com Lisboa que não faz e não acontece e não deixa e não sei o quê. Mas se nós percebemos que parte da solução está em mecanismos intermunicipais de criar oferta, porque é disso que estamos a falar e ainda estamos para ver, volto ao início, como é que o Protransp está ou não a ser utilizado, como é que estas verbas efetivamente estão a servir para a criação de oferta, então façamos isso. E o apelo que queria deixar também era esse, ou seja, a nível municipal, fazer essa pressão também sobre os municípios para que em comunidades intermunicipais, um dia talvez falaremos nas regiões, mas de se juntarem e de pressionarem para a criação de operadores públicos intermunicipais, porque senão vamos estar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos a falar exatamente o mesmo problema e que só há um autocarro de manhã e um à noite quando há aulas, porque quando não há aulas não há nada. E, portanto, eram um bocadinho estas as coisas que eu queria dizer, sem prejuízo de mais para a frente ou de outras vezes nos voltarmos a encontrar para voltar a fazer algum ponto de situação ou até inclusivamente a fazer reuniões de trabalho para aprofundar algumas das medidas e propostas que também possamos ter no próprio Parlamento, e estamos perfeitamente disponíveis para fazer esse trabalho em conjunto, que é a melhor forma de o fazer. Obrigada. Muito obrigado, Isabela, e certamente faremos uso desse repto. Heitor? Pronto, então, só para concluir, uma questão que surgiu aqui, que eu há bocado não referi, tem a ver com o transporte escolar. O transporte escolar é uma obrigação legal. Portanto, às vezes os municípios têm a tentação de dizer mas há transporte público no município porque há transporte escolar. Não, transporte escolar é uma coisa. Tem circuitos próprios. Tem a ver com os estudantes e o local de residência dos estudantes, e são circuitos flexíveis que muitas vezes são adaptados a mudanças de residência que os estudantes vão ter. Mas o transporte escolar é uma obrigação legal. Portanto, não faz parte do sistema de transportes públicos. Só há 2 regiões em que os transportes escolares fazem parte do sistema de transportes públicos. É em Lisboa e no Porto. Porquê? Porque há autocarros durante toda a noite, todo o dia, a partir das 6h30, 6 horas da manhã, já há autocarros em Lisboa e no Porto. Portanto, os miúdos, em muitas escolas,
não precisam de ter um autocarro próprio, apesar de haver alguns sítios em que isso acontece, mas não precisam de ter um autocarro porque vão em autocarros normais, ou elétrico, ou metros, ou o que for. Portanto, transporte escolar, é uma obrigação legal, não tem que ver os municípios que não invoquem, nós temos transporte escolar. Transporte escolar, batatas, isso é uma coisa que eles têm que resolver. O transporte público, como tentando responder ao Bernardino, os interfaces intermodais, é de facto são plataformas, no fundo, de articulação de vários modos de transporte. No interior é possível que isso aconteça, desde que as estações ferroviárias não sejam objetos de museu. Ou seja, sejam organismos vivos. E como é que as estações ferroviárias são organismos vivos? Primeiro, se passar lá o comboio. E a Isabel falou aqui de uma linha, que é a linha do Corgo, que existia anteriormente e que no tempo do Cavaco fechou. Ainda no tempo do Cavaco. E, portanto, o Corgo, o Tâmega, o Tua, são linhas que deviam existir para ligar às capitais de distrito, porque eu não estou a ver como é que o António Costa e Silva apresenta o seu plano de recuperação e resiliência, ligação a todas as capitais de distrito, se não for recuperando a linha do Tua. Já existiu, agora só existe um troço até Mirandela. Mas já existiu até Bragança. Por isso, aliás, até devia existir, na minha opinião, até a Espanha, fazer a ligação a Puebla de Sanabria, para que é onde passa uma das linhas de alta velocidade da rede de alta velocidade espanhola. Era assim que devia existir. E, portanto, estes interfaces intermodais exigem que as redes de autocarros sejam articuladas com as chegadas e partidas dos comboios. O que acontece em Leiria e o que acontece em maior parte, infelizmente, do nosso país, no interior, é que o comboio passa às 11 e o autocarro que podia servir o comboio passa às 11h05, por exemplo. E bastaria que o autocarro passasse 10 minutos antes para poder servir as pessoas que vão apanhar o comboio e se calhar, ficar ali um bocadinho a fazer tempo para saber se o comboio demora muito para poder pegar as pessoas e levá-las para outro lado qualquer. Portanto, os horários dos autocarros, há muitos anos, deixaram de estar articulados com a ferrovia. E em Leiria existe o mobilismo, volta ao exemplo de Leiria. Em Leiria existe o mobilismo. E não há um único comboio que chega à Leiria que tenha uma ligação de autocarro a seguir. Ou que as pessoas possam usar o autocarro para apanhar o comboio. Não há. Porque, por simplesmente, nem sequer passa pela cabeça dos nossos brilhantes autarcas e presidentes de Câmara pensar nisso. Não, o comboio é o comboio, o autocarro é o autocarro. As coisas não... parece que não nascem em conjunto. E em relação à Maria José, de facto, as portagens no interior, nós somos a favor, continuamos a defender a ideia de que as scouts não devem ter portagens, como aliás era no início isso acontecia, porque está estudado e está comprovado que a introdução de portagens nas scouts do interior, as chamadas scouts do interior, tiveram como repercussão o encerramento de centenas de empresas e o despedimento, o desemprego de milhares de trabalhadores. E muitas famílias, pura e simplesmente, deixaram de ter possibilidade de viver no interior, tiveram que vir viver, mais uma vez, para o litoral, que é onde as condições de vida são, infelizmente, muito melhores do que no interior. E, portanto, o património, só para acabar, o património só se defende se for usado. Se o património não for usado, o património ferroviário transforma-se em hotéis, como já acontece em algumas estações ferroviárias que existem no interior. São hotéis, ou pousadas, ou o que for. Não faz sentido que as estações ferroviárias sejam hotéis, porque normalmente são, por exemplo, há várias estações ferroviárias que eu conheço, por exemplo, a linha por onde ia o comboio para Madrid, portanto, Lusitânia, não é? A Lusitânia que se chama... Lusitânia Comboio Hotel, sim.
Vitória Comboio Hotel. A estação de Marvão, a última vez que eu soube disso, a estação de Marvão é um hotel, é uma residência, um residencial. Continua a ter algum serviço quando existia, que agora o serviço está suspenso, mas quando existia, tinha havia lá um revisor, dá a entrada e a partida do comboio, mas o comboio chegava lá, não havia um único autocarro, não havia um único táxi, só a pedido é que se poderia combinar com um táxi para ir apanhar alguém ou levar alguém ao comboio. Mas, portanto, esta intermodalidade que o Bernardino falava e que a Maria José também falava um bocadinho na acessibilidade aos transportes públicos, é essencial que as coisas sejam planeadas, sejam programadas, sejam articuladas. E não há melhor forma de conseguir isso a curto, médio prazo, se não forem os próprios municípios a tomar a iniciativa de fazer as redes de transportes, criar as redes de transportes. Porque os municípios, em muitos casos, têm dinheiro para o fazer. Têm dinheiro para o fazer. Já foi aqui dado há bocado um exemplo de em Bragança, ou de ter no final do ano, ter andado a distribuir quase bilhetes de autocarro para cumprir o orçamento que estava afeto acima de transportes. Portanto, as câmaras, se quiserem usar o dinheiro bem gasto, criem empresas de transportes, criem emprego público no setor dos transportes públicos e pode ser que as coisas comecem a melhorar um bocadinho mais. Obrigado. E pronto, chegamos ao fim do nosso debate e queria agradecer-vos, agradecer principalmente aos nossos convidados, à Isabela, ao Heitor, à Patrícia. Muito obrigado por estarem aqui. Em termos pessoais foi um prazer enorme, em nome do Interior do Avesso. Obviamente esta ligação irá certamente manter-se e oxalá nos próximos tempos consigamos ter até eventualmente um encontro presencial sobre esta questão, seria muito interessante. Muito obrigado a todos e a todas, muito obrigado também ao nosso público lá em casa. Dizer também que para nos visitarem, interiordoavesso.pt, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, visitem, lancem-nos desafios, façam-nos perguntas e obviamente são parte desta comunidade e é isso que nós queremos também no interior, é divulgar os problemas, oferecer soluções, pensar no muito que ainda há por fazer. Muito obrigado a todos e todas e até uma próxima.